Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Artigo 1º. O Presidente da República, o Presidente do Supremo Tribunal Federal e os membros do Congresso Nacional prestarão o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, no ato e na data de sua promulgação. Artigo 2º. No dia 7 de setembro de 1993, o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma, república ou monarquia constitucional, e o sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo, que devem vigorar no país. Parágrafo 1º. Será assegurada gratuidade na livre divulgação dessas formas e sistemas, através dos meios de comunicação de massa cessionários de serviço público. Parágrafo 2º. O Tribunal Superior Eleitoral, promulgada a Constituição, expedirá as normas regulamentadoras deste artigo. Artigo 3º. A revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral. Artigo 4º. O mandato do atual Presidente da República terminará em 15 de março de 1990. Parágrafo 1º. A primeira eleição para Presidente da República, após a promulgação da Constituição, será realizada no dia 15 de novembro de 1980. E 9. Não se lhe aplicando o disposto no artigo 16 da Constituição. Parágrafo 2º. É assegurada a irredutibilidade da atual representação dos Estados e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados. Parágrafo 3º. Os mandatos dos governadores e dos vice-governadores eleitos em 15 de novembro de 1986 terminarão em 15 de março de 1991. Parágrafo 4º. Os mandatos dos atuais prefeitos, vice-prefeitos e vereadores terminarão no dia 1º de janeiro de 1989, com a posse dos eleitos. Artigo 5º. Não se aplicam às eleições previstas para 15 de novembro de 1988, o disposto no artigo 16, as regras do artigo 77 da Constituição. Parágrafo 1º. Para as eleições de 15 de novembro de 1988, será exigido domicílio eleitoral na circunscrição pelo menos durante os 4 meses anteriores ao pleito, podendo os candidatos que preencham este requisito, atendidas as demais exigências da lei, ter seu registro efetivado pela Justiça Eleitoral, após a promulgação da Constituição. Parágrafo 2º. Na ausência de norma legal específica, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral editar as normas necessárias à realização das eleições de 1988, respeitada a legislação vigente. Parágrafo 3º. Os atuais parlamentares federais e estaduais eleitos vice-prefeitos, se convocados a exercer a função de prefeito, não perderão o mandato parlamentar. Parágrafo 4º. O número de vereadores por município será fixado, para a representação a ser eleita em 1988, pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral, respeitados os limites estipulados no artigo 29, 4, da Constituição. Parágrafo 5º. Para as eleições de 15 de novembro de 1988, ressalvados os que já exercem mandato eletivo, são inelegíveis para qualquer cargo, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes por consanguinidade ou afinidade, até o 2º grau, ou por adoção, do Presidente da República, do governador de Estado, do governador do Distrito Federal e do prefeito que tenham exercido mais da metade do mandato. Artigo 6º. Nos 6 meses posteriores à promulgação da Constituição, parlamentares federais, reunidos em número não inferior a 30, poderão requerer ao Tribunal Superior Eleitoral o registro de novo partido político, juntando ao requerimento o manifesto, o estatuto e o programa devidamente assinados pelos requerentes. Parágrafo 1º. O registro provisório, que será concedido de plano pelo Tribunal Superior Eleitoral nos termos deste artigo, defere ao novo partido todos os direitos, deveres e prerrogativas dos atuais, entre eles o de participar, sob legenda própria, das eleições que vierem a ser realizadas nos 12 meses seguintes à sua formação. Parágrafo 2º. O novo partido perderá automaticamente seu registro provisório se, no prazo de 24 meses, contados de sua formação, não obtiver registro definitivo no Tribunal Superior Eleitoral, na forma que a lei dispuser. Artigo 7º. O Brasil propugnará pela formação de um Tribunal Internacional dos Direitos Humanos. Artigo 8º.
É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei nº 864, de 12 de setembro de 1969, asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os respectivos regimes jurídicos. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo somente gerará efeitos financeiros a partir da promulgação da Constituição, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo. Parágrafo 2º. Ficam assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do setor privado, dirigentes e representantes sindicais que, por motivos exclusivamente políticos, tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que exerciam, bem como aos que foram impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos. Parágrafo 3º. Aos cidadãos que foram impedidos de exercer, na vida civil, atividade profissional específica, em decorrência das portarias reservadas do Ministério da Aeronáutica número S. 50, GM 5, de 19 de junho de 1964, e número S. 285, GM 5, será concedida reparação de natureza econômica, na forma que dispuser lei de iniciativa do Congresso Nacional, e a entrar em vigor no prazo de 12 meses a contar da promulgação da Constituição. Parágrafo 4º. Aos que, por força de atos institucionais, tenham exercido gratuitamente mandato eletivo de vereador serão computados, para efeito de aposentadoria no serviço público e previdência social, os respectivos períodos. Parágrafo 5º. A anistia concedida nos termos deste artigo aplica-se aos servidores públicos civis e aos empregados em todos os níveis de governo ou em suas fundações, empresas públicas ou empresas mistas sob controle estatal, exceto nos ministérios militares, que tenham sido punidos ou demitidos por atividades profissionais interrompidas em virtude de decisão de seus trabalhadores, bem como em decorrência do Decreto-Lei nº 1632, de 4 de agosto de 1978, ou por motivos exclusivamente políticos, assegurada a readmissão dos que foram atingidos a partir de 1979, observado o disposto no parágrafo 1º. Artigo 9º. Os que, por motivos exclusivamente políticos, foram cassados ou tiveram seus direitos políticos suspensos no período de 15 de julho a 31 de dezembro de 1969, por ato do então Presidente da República, poderão requerer ao Supremo Tribunal Federal o reconhecimento dos direitos e vantagens interrompidos pelos atos punitivos, desde que comprovem terem sido estes eivados de vício grave. Parágrafo único. O Supremo Tribunal Federal proferirá a decisão no prazo de 120 dias, a contar do pedido do interessado. Artigo 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o artigo 7º, 1, da Constituição. Inciso 1. Fica limitada a proteção nele referida ao aumento, para 4 vezes, da porcentagem prevista no artigo 6º, caput e parágrafo 1º, da Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966. Inciso 2. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa. A. Do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura, até 1 ano após o final de seu mandato. B. Da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Parágrafo 1º. Até que a lei venha a disciplinar o disposto no artigo 7º, inciso 19, da Constituição. O prazo da licença paternidade a que se refere o inciso é de 5 dias. Parágrafo 2º. Até ulterior disposição legal, a cobrança das contribuições para o custeio das atividades dos sindicatos rurais será feita juntamente com a do Imposto Territorial Rural, pelo mesmo órgão arrecadador.
Parágrafo 3º. Na primeira comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas pelo empregador rural, na forma do artigo 233, após a promulgação da Constituição, será certificada perante a Justiça do Trabalho a regularidade do contrato e das atualizações das obrigações trabalhistas de todo o período. Artigo 11. Cada Assembleia Legislativa com poderes constituintes elaborará a Constituição do Estado no prazo de 1 ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta. Parágrafo único. Promulgada a Constituição do Estado, caberá à Câmara Municipal, no prazo de 6 meses, votar a lei orgânica respectiva, em 2 turnos de discussão e votação, respeitado o disposto na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Artigo 12. Será criada, dentro de 90 dias da promulgação da Constituição, Comissão de Estudos Territoriais, com 10 membros indicados pelo Congresso Nacional e 5 pelo Poder Executivo, com a finalidade de apresentar estudos sobre o território nacional e anteprojetos relativos a novas unidades territoriais, notadamente na Amazônia Legal e em áreas pendentes de solução. Parágrafo 1º. No prazo de 1 ano, a comissão submeterá ao Congresso Nacional os resultados de seus estudos para, nos termos da Constituição, serem apreciados nos 12 meses subsequentes, extinguindo-se logo após. Parágrafo 2º. Os estados e os municípios deverão, no prazo de 3 anos, a contar da promulgação da Constituição, promover, mediante acordo ou arbitramento, a demarcação de suas linhas divisórias atualmente litigiosas, podendo para isso fazer alterações e compensações de área que atendam aos acidentes naturais, critérios históricos, conveniências administrativas e comodidade das populações limítrofes. Parágrafo 3º. Havendo solicitação dos estados e municípios interessados, a União poderá encarregar-se dos trabalhos demarcatórios. Parágrafo 4º. Se, decorrido o prazo de 3 anos, a contar da promulgação da Constituição, os trabalhos demarcatórios não tiverem sido concluídos, caberá à União determinar os limites das áreas litigiosas. Parágrafo 5º. Ficam reconhecidos e homologados os atuais limites do Estado do Acre com os estados do Amazonas e de Rondônia, conforme levantamentos cartográficos e geodésicos realizados pela Comissão Tripartite Integrada, por representantes dos estados e dos serviços técnicos especializados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Artigo 13. É criado o Estado do Tocantins, pelo desmembramento da área descrita neste artigo, dando-se sua instalação no 46º dia, após a eleição prevista no parágrafo 3º, mas não antes de 1º de janeiro de 1989. Parágrafo 1º. O Estado do Tocantins integra a região norte e limita-se com o Estado de Goiás pelas divisas norte dos municípios de São Miguel do Araguaia, Porangatu, Formoso, Minasul, Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Campos Belos, conservando a leste, norte e oeste as divisas atuais de Goiás com os estados da Bahia, Piauí, Maranhão, Pará e Mato Grosso. Parágrafo 2º. O Poder Executivo designará uma das cidades do Estado para sua capital provisória, até a aprovação da sede definitiva do governo, pela Assembleia Constituinte. Parágrafo 3º. O governador, o vice-governador, os senadores, os deputados federais e os deputados estaduais serão eleitos, em um único turno, até 75 dias após a promulgação da Constituição, mas não antes de 15 de novembro de 1988, a critério do Tribunal Superior Eleitoral, obedecidas, entre outras, as seguintes normas. Inciso 1. O prazo de filiação partidária dos candidatos será encerrado 75 dias antes da data das eleições. Inciso 2. As datas das convenções regionais partidárias destinadas a deliberar sobre coligações e escolha de candidatos, de apresentação de requerimento de registro dos candidatos escolhidos e dos demais procedimentos legais serão fixadas, em calendário especial, pela Justiça Eleitoral. Inciso 3. São inelegíveis os ocupantes de cargos estaduais ou municipais que não se tenham deles afastado, em caráter definitivo, 75 dias antes da data das eleições previstas neste parágrafo. Inciso 4. Ficam mantidos os atuais diretórios regionais dos partidos políticos do Estado de Goiás, cabendo às comissões executivas nacionais designar comissões provisórias no Estado do Tocantins, nos termos e para os fins previstos na lei. Parágrafo 4º. Os mandatos do governador, do vice-governador,
dos deputados federais e estaduais eleitos na forma do parágrafo anterior, extinguir-se-ão concomitantemente aos das demais unidades da Federação. O mandato do senador eleito menos votado extinguir-se-á nessa mesma oportunidade, e os dos outros dois, juntamente com os dos senadores eleitos em 1986, nos demais estados. Parágrafo 5º. A Assembleia Estadual Constituinte será instalada no 46º dia da eleição de seus integrantes, mas não antes de 1º de janeiro de 1989, sob a presidência do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, e dará posse, na mesma data, ao governador e ao vice-governador eleitos. Parágrafo 6º. Aplicam-se à criação e instalação do Estado do Tocantins, no que couber, as normas legais disciplinadoras da Divisão do Estado de Mato Grosso, observado o disposto no artigo 234 da Constituição. Parágrafo 7º. Fica o Estado de Goiás liberado dos débitos e encargos decorrentes de empreendimentos no território do novo Estado, e autorizada a União, a seu critério, a assumir os referidos débitos. Artigo 14. Os territórios federais de Roraima e do Amapá são transformados em estados federados, mantidos seus atuais limites geográficos. Parágrafo 1º. A instalação dos estados dar-se-á, com a posse dos governadores eleitos em 1990. Parágrafo 2º. Aplicam-se à transformação e instalação dos estados de Roraima e Amapá as normas e critérios seguidos na criação do estado de Rondônia, respeitado o disposto na Constituição e neste ato. Parágrafo 3º. O Presidente da República, até 45 dias após a promulgação da Constituição, encaminhará à apreciação do Senado Federal os nomes dos governadores dos estados de Roraima e do Amapá que exercerão o poder executivo até a instalação dos novos estados com a posse dos governadores eleitos. Parágrafo 4º. Enquanto não concretizada a transformação em estados, nos termos deste artigo, os territórios federais de Roraima e do Amapá serão beneficiados pela transferência de recursos, prevista nos artigos 159, 1, a da Constituição, e 34, parágrafo 2º, 2, deste ato. Artigo 15. Fica extinto o território federal de Fernando de Noronha, sendo sua área reincorporada ao Estado de Pernambuco. Artigo 16. Até que se efetive o disposto no artigo 32, parágrafo 2º da Constituição, caberá ao Presidente da República, com a aprovação do Senado Federal, indicar o governador e o vice-governador do Distrito Federal. Parágrafo 1º. A competência da Câmara Legislativa do Distrito Federal, até que se instale, será exercida pelo Senado Federal. Parágrafo 2º. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Distrito Federal, enquanto não for instalada a Câmara Legislativa, será exercida pelo Senado Federal, mediante controle externo, com o auxílio do Tribunal de Contas do Distrito Federal, observado o disposto no artigo 72 da Constituição. Parágrafo 3º. Incluem-se entre os bens do Distrito Federal aqueles que lhe vierem a ser atribuídos pela União na forma da lei. Artigo 17. Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título. Parágrafo 1º. É assegurado o exercício cumulativo de 2 cargos ou empregos privativos de médico que estejam sendo exercidos por médico militar na administração pública direta ou indireta. Parágrafo 2º. É assegurado o exercício cumulativo de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde que estejam sendo exercidos na administração pública, direta ou indireta. Artigo 18. Ficam extintos os efeitos jurídicos de qualquer ato legislativo ou administrativo, lavrado a partir da instalação da Assembleia Nacional Constituinte, que tenha por objeto a concessão de estabilidade a servidor admitido sem concurso público, da administração direta ou indireta, inclusive das fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Artigo 18. Letra A. Os atos administrativos praticados no Estado do Tocantins, decorrentes de sua instalação, entre 1º de janeiro de 1989
e 31 de dezembro de 1994, eivados de qualquer vício jurídico e dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários ficam convalidados após 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Artigo 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos 5 anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no artigo 37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. Parágrafo 1º. O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei. Parágrafo 2º. Disposto neste artigo, não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do caput deste artigo, exceto se tratar de servidor. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei. Artigo 20. Dentro de 180 dias, proceder-se-á à revisão dos direitos dos servidores públicos inativos e pensionistas e à atualização dos proventos e pensões a eles devidos, a fim de ajustá-los ao disposto na Constituição. Artigo 21. Os juízes togados de investidura limitada no tempo, admitidos mediante concurso público de provas e títulos que estejam em exercício na data da promulgação da Constituição, adquirem estabilidade, observado o estágio probatório, e passam a compor quadro em extinção, mantidas as competências, prerrogativas e restrições da legislação a que se achavam submetidos, salvo as inerentes à transitoriedade da investidura. Parágrafo único. A aposentadoria dos juízes de que trata este artigo regular-se-á pelas normas fixadas para os demais juízes estaduais. Artigo 22. É assegurado aos defensores públicos investidos na função, até a data de instalação da Assembleia Nacional Constituinte, o direito de opção pela carreira, com a observância das garantias e vedações previstas no artigo 134, parágrafo único, da Constituição. Artigo 23. Até que se edite a regulamentação do artigo 21, inciso 16, da Constituição, os atuais ocupantes do cargo de censor federal continuarão exercendo funções com este compatíveis, no Departamento de Polícia Federal, observadas as disposições constitucionais. Parágrafo único. A lei referida disporá sobre o aproveitamento dos censores federais, nos termos deste artigo. Artigo 24. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios editarão leis que estabeleçam critérios para a compatibilização de seus quadros de pessoal, ao disposto no artigo 39 da Constituição e a reforma administrativa dela decorrente, no prazo de 18 meses, contados da sua promulgação. Artigo 25. Ficam revogados, a partir de 180 dias da promulgação da Constituição, sujeito este prazo à prorrogação por lei, todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional, especialmente no que tange a: inciso 1, ação normativa; inciso 2, alocação ou transferência de recursos de qualquer espécie. Parágrafo 1º. Os decretos-lei em tramitação no Congresso Nacional, e por este não apreciados até a promulgação da Constituição, terão seus efeitos regulados da seguinte forma: inciso 1. Se editados até 2 de setembro de 1988, serão apreciados pelo Congresso Nacional no prazo de até 180 dias a contar da promulgação da Constituição, não computado o recesso parlamentar. Inciso 2. Decorrido o prazo definido no inciso anterior, e não havendo apreciação, os decretos-lei ali mencionados serão considerados rejeitados. Inciso 3. Nas hipóteses definidas nos incisos 1 e 2, terão plena validade os atos praticados na vigência dos respectivos decretos-lei, podendo o Congresso Nacional, se necessário, legislar sobre os efeitos deles remanescentes. Parágrafo 2º. Os decretos-lei editados entre 3 de setembro de 1988 e a promulgação da Constituição serão convertidos, nesta data, em medidas provisórias, aplicando-se-lhes as regras estabelecidas no artigo 62, parágrafo único. Artigo 26. No prazo de 1 ano a contar da promulgação da Constituição,
o Congresso Nacional promoverá, através de comissão mista, exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endividamento externo brasileiro. Parágrafo 1º. A comissão terá força legal de comissão parlamentar de inquérito para os fins de requisição e convocação, e atuará com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Parágrafo 2º. Apurada a irregularidade, o Congresso Nacional proporá ao Poder Executivo a declaração de nulidade do ato e encaminhará o processo ao Ministério Público Federal, que formalizará, no prazo de 60 dias, a ação cabível. Artigo 27. O Superior Tribunal de Justiça será instalado sob a presidência do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 1º. Até que se instale o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal exercerá as atribuições e competências definidas na ordem constitucional precedente. Parágrafo 2º. A composição inicial do Superior Tribunal de Justiça far-se-á. Inciso 1. Pelo aproveitamento dos ministros do Tribunal Federal de Recursos. Inciso 2. Pela nomeação dos ministros que sejam necessários para completar o número estabelecido na Constituição. Parágrafo 3º. Para os efeitos do disposto na Constituição, os atuais ministros do Tribunal Federal de Recursos serão considerados pertencentes à classe de que provieram, quando de sua nomeação. Parágrafo 4º. Instalado o tribunal, os ministros aposentados do Tribunal Federal de Recursos tornar-se-ão, automaticamente, ministros aposentados do Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 5º. Os ministros a que se refere o parágrafo 2º, 2, serão indicados em lista tríplice pelo Tribunal Federal de Recursos, observado o disposto no artigo 104, parágrafo único, da Constituição. Parágrafo 6º. Ficam criados 5 tribunais regionais federais, a serem instalados no prazo de 6 meses a contar da promulgação da Constituição, com a jurisdição e sede que lhes fixar o Tribunal Federal de Recursos, tendo em conta o número de processos e sua localização geográfica. Parágrafo 7º. Até que se instalem os tribunais regionais federais, o Tribunal Federal de Recursos exercerá a competência a eles atribuída em todo o território nacional, cabendo-lhe promover sua instalação e indicar os candidatos a todos os cargos da composição inicial, mediante lista tríplice, podendo desta constar juízes federais de qualquer região, observado o disposto no parágrafo 9º. Parágrafo 8º. É vedado, a partir da promulgação da Constituição, o provimento de vagas de ministros do Tribunal Federal de Recursos. Parágrafo 9º. Quando não houver juiz federal que conte o tempo mínimo previsto no artigo 107, inciso 2, da Constituição, a promoção poderá contemplar juiz com menos de 5 anos no exercício do cargo. Parágrafo 10. Compete à Justiça Federal julgar as ações nela propostas até a data da promulgação da Constituição, e aos tribunais regionais federais bem como ao Superior Tribunal de Justiça julgar as ações rescisórias das decisões até então proferidas pela Justiça Federal, inclusive daquelas cuja matéria tenha passado à competência de outro ramo do Judiciário. Parágrafo 11. São criados ainda os seguintes tribunais regionais federais: o da 6ª Região, com sede em Curitiba, Estado do Paraná, e jurisdição nos estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul; o da 7ª Região, com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, e jurisdição no Estado de Minas Gerais; o da 8ª Região, com sede em Salvador, Estado da Bahia, e jurisdição nos estados da Bahia e Sergipe; e o da 9ª Região, com sede em Manaus, Estado do Amazonas, e jurisdição nos estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Artigo 28. Os juízes federais de que trata o artigo 123, parágrafo 2º, da Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 7, de 1977, ficam investidos na titularidade de varas na seção judiciária para a qual tenham sido nomeados ou designados, na inexistência de vagas, proceder-se-á ao desdobramento das varas existentes. Parágrafo único. Para efeito de promoção por antiguidade, o tempo de serviço desses juízes será computado a partir do dia de sua posse. Artigo 29. Enquanto não aprovadas as leis complementares relativas ao Ministério Público e à Advocacia Geral da União, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, as consultorias jurídicas dos ministérios, as procuradorias e departamentos jurídicos de autarquias federais com representação própria
e os membros das procuradorias das universidades fundacionais públicas continuarão a exercer suas atividades na área das respectivas atribuições. Parágrafo 1º. O Presidente da República, no prazo de 120 dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei complementar dispondo sobre a organização e o funcionamento da Advocacia Geral da União. Parágrafo 2º. Aos atuais procuradores da República, nos termos da lei complementar, será facultada a opção, de forma irretratável, entre as carreiras do Ministério Público Federal e da Advocacia Geral da União. Parágrafo 3º. Poderá optar pelo regime anterior, no que respeita às garantias e vantagens. O membro do Ministério Público admitido antes da promulgação da Constituição, observando-se, quanto às vedações, a situação jurídica na data desta. Parágrafo 4º. Os atuais integrantes do quadro suplementar dos Ministérios Públicos do Trabalho e Militar que tenham adquirido estabilidade nessas funções passam a integrar o quadro da respectiva carreira. Parágrafo 5º. Cabe à atual Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, diretamente ou por delegação, que pode ser ao Ministério Público Estadual, representar judicialmente a União nas causas de natureza fiscal, na área da respectiva competência, até a promulgação das leis complementares previstas neste artigo. Artigo 30. A legislação que criar a Justiça de Paz manterá os atuais juízes de paz até a posse dos novos titulares, assegurando-lhes os direitos e atribuições conferidos a estes, e designará o dia para a eleição prevista no artigo 98, inciso 2, da Constituição. Artigo 31. Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares. Artigo 32. O disposto no artigo 236 não se aplica aos serviços notariais de registro, que já tenham sido oficializados pelo poder público, respeitando-se o direito de seus servidores. Artigo 33. Ressalvados os créditos de natureza alimentar, o valor dos precatórios judiciais pendentes de pagamento na data da promulgação da Constituição, incluído o remanescente de juros e correção monetária, poderá ser pago em moeda corrente, com atualização, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de 8 anos, a partir de 1º de julho de 1989, por decisão editada pelo Poder Executivo, até 180 dias da promulgação da Constituição. Parágrafo único. Poderão as entidades devedoras, para o cumprimento do disposto neste artigo, emitir, em cada ano, no exato montante do dispêndio, títulos de dívida pública não computáveis para efeito do limite global de endividamento. Artigo 34. O Sistema Tributário Nacional entrará em vigor a partir do 1º dia do 5º mês seguinte ao da promulgação da Constituição, mantido até então o da Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda número 1, de 1969, e pelas posteriores. Parágrafo 1º. Entrarão em vigor com a promulgação da Constituição, os artigos 148, 149, 150, 154, 156, 3 e 159, alínea C, revogadas as disposições em contrário da Constituição de 1967 e das emendas que a modificaram, especialmente de seu artigo 25, inciso 3. Parágrafo 2º. O Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e o Fundo de Participação dos Municípios obedecerão às seguintes determinações. Inciso 1. A partir da promulgação da Constituição, os percentuais serão, respectivamente, de 18% e de 20%, calculados sobre o produto da arrecadação dos impostos referidos no artigo 153, incisos 3 e 4, mantidos os atuais critérios de rateio até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o artigo 161, 2. Inciso 2. O percentual relativo ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal será acrescido de 1 ponto percentual no exercício financeiro de 1989 e, a partir de 1990, inclusive, a razão de meio ponto por exercício, até 1992, inclusive, atingindo em 1993 o percentual estabelecido no artigo 159, alínea A. Inciso 3. O percentual relativo ao Fundo de Participação dos Municípios, a partir de 1989, inclusive, será elevado à razão de meio ponto percentual por exercício financeiro,
até atingir o estabelecido no artigo 159, 1, a linha B. Parágrafo 3º. Promulgada a Constituição, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão editar as leis necessárias à aplicação do sistema tributário nacional nela previsto. Parágrafo 4º. As leis editadas nos termos do parágrafo anterior produzirão efeitos a partir da entrada em vigor do sistema tributário nacional previsto na Constituição. Parágrafo 5º. Vigente o novo sistema tributário nacional, fica assegurada a aplicação da legislação anterior, no que não seja incompatível com ele e com a legislação referida nos parágrafo 3º e parágrafo 4º. Parágrafo 6º. Até 31 de dezembro de 1989, o disposto no artigo 150, 3b, não se aplica aos impostos de que tratam os artigos 155, 1, a e b, e 156, 2 e 3, que podem ser cobrados 30 dias após a publicação da lei que os tenha instituído ou aumentado. Parágrafo 7º. Até que sejam fixadas em lei complementar as alíquotas máximas do imposto municipal sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos não excederão a 3%. Parágrafo 8º. Se, no prazo de 60 dias contados da promulgação da Constituição, não for editada a lei complementar necessária à instituição do imposto de que trata o artigo 155, 1b, os Estados e o Distrito Federal, mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, fixarão normas para regular provisoriamente a matéria. Parágrafo 9º. Até que lei complementar disponha sobre a matéria, as empresas distribuidoras de energia elétrica, na condição de contribuintes ou de substitutos tributários, serão as responsáveis, por ocasião da saída do produto de seus estabelecimentos, ainda que destinado a outra unidade da Federação, pelo pagamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias incidentes sobre energia elétrica, desde a produção ou importação até a última operação, calculado o imposto sobre o preço então praticado na operação final, e assegurado seu recolhimento ao Estado ou ao Distrito Federal, conforme o local onde deva ocorrer essa operação. Parágrafo 10. Enquanto não entrar em vigor a lei prevista no artigo 159, 1, a linha C, cuja promulgação se fará até 31 de dezembro de 1989, é assegurada a aplicação dos recursos previstos naquele dispositivo da seguinte maneira. Inciso 1. 0,6% na região Norte, através do Banco da Amazônia S.A. Inciso 2. 1 inteiro e 0,8% na região Nordeste, através do Banco do Nordeste do Brasil S.A. Inciso 3. 0,6% na região Centro-Oeste, através do Banco do Brasil S.A. Parágrafo 11. Fica criado, nos termos da lei, o Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste, para dar cumprimento, na referida região, ao que determinam os artigos 159, a linha C, e 192, parágrafo 2º, da Constituição. Parágrafo 12. A urgência prevista no artigo 148, 2, não prejudica a cobrança do empréstimo compulsório instituído, em benefício das Centrais Elétricas Brasileiras S.A., Eletrobras, pela Lei nº 4.156, de 28 de novembro de 1962, com as alterações posteriores. Artigo 35. O disposto no artigo 165, parágrafo 7º, será cumprido de forma progressiva, no prazo de até 10 anos, distribuindo-se os recursos entre as regiões macroeconômicas em razão proporcional à população, a partir da situação verificada no biênio 1986-87. Parágrafo 1º. Para aplicação dos critérios de que trata este artigo, excluem-se das despesas totais as relativas. Inciso 1. Aos projetos considerados prioritários no Plano Plurianual. Inciso 2. A segurança e defesa nacional. Inciso 3. A manutenção dos órgãos federais no Distrito Federal. Inciso 4. Ao Congresso Nacional, ao Tribunal de Contas da União e ao Poder Judiciário. Inciso 5. Ao serviço da dívida da administração direta e indireta da União, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal. Parágrafo 2º. Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º, incisos 1 e 2, serão obedecidas as seguintes normas. Inciso 1.
O projeto do Plano Plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente, será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Inciso 2. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Inciso 3. O projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Artigo 36. Os fundos existentes na data da promulgação da Constituição, excetuados os resultantes de isenções fiscais que passem a integrar patrimônio privado e os que interessem à defesa nacional, extinguir-se-ão, se não forem ratificados pelo Congresso Nacional no prazo de 2 anos. Artigo 37. A adaptação ao que estabelece o artigo 167, 3, deverá processar-se no prazo de 5 anos, reduzindo-se o excesso à base de pelo menos 1/5 por ano. Artigo 38. Até a promulgação da lei complementar referida no artigo 169, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão despender com pessoal mais do que 65% do valor das respectivas receitas correntes. Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, quando a respectiva despesa de pessoal exceder o limite previsto neste artigo, deverão retornar àquele limite, reduzindo o percentual excedente à razão de 1/5 por ano. Artigo 39. Para efeito do cumprimento das disposições constitucionais que impliquem variações de despesas e receitas da União, após a promulgação da Constituição, o Poder Executivo deverá elaborar e o Poder Legislativo apreciar projeto de revisão da lei orçamentária referente ao exercício financeiro de 1989. Parágrafo único. O Congresso Nacional deverá votar no prazo de 12 meses a lei complementar, prevista no artigo 161, 2. Artigo 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área livre de comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de 25 anos, a partir da promulgação da Constituição. Parágrafo único. Somente por lei federal podem ser modificados os critérios que disciplinaram ou venham a disciplinar a aprovação dos projetos na Zona Franca de Manaus. Artigo 41. Os poderes executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios reavaliarão todos os incentivos fiscais de natureza setorial ora em vigor, propondo aos poderes legislativos respectivos as medidas cabíveis. Parágrafo 1º. Considerar-se-ão revogados após 2 anos, a partir da data da promulgação da Constituição, os incentivos que não forem confirmados por lei. Parágrafo 2º. A revogação não prejudicará os direitos que já tiverem sido adquiridos, àquela data, em relação a incentivos concedidos sob condição e com prazo certo. Parágrafo 3º. Os incentivos concedidos por convênio entre Estados, celebrados nos termos do artigo 23, parágrafo 6º, da Constituição de 1967, com a redação da Emenda Constitucional número 1, de 17 de outubro de 1969, também deverão ser reavaliados e reconfirmados nos prazos deste artigo. Artigo 42. Durante 40 anos, a União aplicará dos recursos destinados à irrigação. Inciso 1, 20% na região Centro-Oeste. Inciso 2, 50% na região Nordeste, preferencialmente no semiárido. Parágrafo único. Dos percentuais previstos nos incisos 1 e 2 do caput, no mínimo 50%, serão destinados a projetos de irrigação que beneficiem agricultores familiares que atendam aos requisitos previstos em legislação específica. Artigo 43. Na data da promulgação da lei que disciplinar a pesquisa e a lavra de recursos e jazidas minerais, ou no prazo de 1 ano, a contar da promulgação da Constituição, tornar-se-ão sem efeito as autorizações, concessões e demais títulos atributivos de direitos minerários, caso os trabalhos de pesquisa ou de lavra não hajam sido comprovadamente iniciados nos prazos legais ou estejam inativos. Artigo 44.
As atuais empresas brasileiras titulares de autorização de pesquisa, concessão de lavra de recursos minerais e de aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica em vigor terão 4 anos, a partir da promulgação da Constituição, para cumprir os requisitos do artigo 176, parágrafo 1º. Parágrafo 1º, ressalvadas as disposições de interesse nacional previstas no texto constitucional, as empresas brasileiras ficarão dispensadas do cumprimento do disposto no artigo 176, parágrafo 1º, desde que, no prazo de até 4 anos da data da promulgação da Constituição, tenham o produto de sua lavra e beneficiamento destinado à industrialização no território nacional, em seus próprios estabelecimentos ou em empresa industrial controladora ou controlada. Parágrafo 2º, ficarão também dispensadas do cumprimento do disposto no artigo 176, parágrafo 1º, as empresas brasileiras titulares de concessão de energia hidráulica para uso em seu processo de industrialização. Parágrafo 3º, as empresas brasileiras referidas no parágrafo 1º somente poderão ter autorizações de pesquisa e concessões de lavra ou potenciais de energia hidráulica, desde que a energia e o produto da lavra sejam utilizados nos respectivos processos industriais. Artigo 45. Ficam excluídas do monopólio estabelecido pelo artigo 177, 2, da Constituição as refinarias em funcionamento no país amparadas pelo artigo 43, nas condições do artigo 45 da Lei nº 2004, de 3 de outubro de 1953. Parágrafo único. Ficam ressalvados da vedação do artigo 177, parágrafo 1º, os contratos de risco feitos com a Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, para pesquisa de petróleo, que estejam em vigor na data da promulgação da Constituição. Artigo 46. São sujeitos à correção monetária desde o vencimento, até seu efetivo pagamento sem interrupção ou suspensão, os créditos junto a entidades submetidas aos regimes de intervenção ou liquidação extrajudicial, mesmo quando esses regimes sejam convertidos em falência. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também. Inciso 1. As operações realizadas posteriormente à decretação dos regimes referidos no caput deste artigo. Inciso 2. As operações de empréstimo, financiamento, refinanciamento, assistência financeira de liquidez, cessão ou subrogação de créditos ou cédulas hipotecárias, efetivação de garantia de depósitos do público ou de compra de obrigações passivas, inclusive as realizadas com recursos de fundos que tenham essas destinações. Inciso 3. Aos créditos anteriores à promulgação da Constituição. Inciso 4. Aos créditos das entidades da administração pública anteriores à promulgação da Constituição, não liquidados até 1º de janeiro de 1988. Artigo 47. Na liquidação dos débitos, inclusive suas renegociações e composições posteriores, ainda que ajuizados, decorrentes de quaisquer empréstimos concedidos por bancos e por instituições financeiras, não existirá correção monetária desde que o empréstimo tenha sido concedido. Inciso 1. Aos micro e pequenos empresários ou seus estabelecimentos no período de 28 de fevereiro de 1986 a 28 de fevereiro de 1987. Inciso 2. Ao MINE, pequenos e médios produtores rurais no período de 28 de fevereiro de 1986 a 31 de dezembro de 1987, desde que relativos a crédito rural. Parágrafo 1º. Consideram-se, para efeito deste artigo, microempresas as pessoas jurídicas e as firmas individuais com receitas anuais de até 10 mil obrigações do Tesouro Nacional, e pequenas empresas as pessoas jurídicas e as firmas individuais com receita anual de até 25 mil obrigações do Tesouro Nacional. Parágrafo 2º. A classificação de MINE, pequeno e médio produtor rural, será feita obedecendo-se às normas de crédito rural vigentes à época do contrato. Parágrafo 3º. A isenção da correção monetária, a que se refere este artigo, só será concedida nos seguintes casos. Inciso 1. Se a liquidação do débito inicial, acrescido de juros legais e taxas judiciais, vier a ser efetivada no prazo de 90 dias, a contar da data da promulgação da Constituição. Inciso 2. Se a aplicação dos recursos não contrariar a finalidade do financiamento, cabendo o ônus da prova à instituição credora. Inciso 3. Se não for demonstrado pela instituição credora que o mutuário dispõe de meios para o pagamento de seu débito.
excluído desta demonstração seu estabelecimento, a casa de moradia e os instrumentos de trabalho e produção. Inciso 4. Se o financiamento inicial não ultrapassar o limite de 5.000 obrigações do Tesouro Nacional. Inciso 5. Se o beneficiário não for proprietário de mais de 5 módulos rurais. Parágrafo 4º. Os benefícios de que trata este artigo não se estendem aos débitos já quitados e aos devedores que sejam constituintes. Parágrafo 5º. No caso de operações com prazos de vencimento posteriores à data limite de liquidação da dívida, havendo interesse do mutuário, os bancos e as instituições financeiras promoverão, por instrumento próprio, alteração nas condições contratuais originais de forma a ajustá-las ao presente benefício. Parágrafo 6º. A concessão do presente benefício por bancos comerciais privados em nenhuma hipótese acarretará ônus para o poder público, ainda que através de refinanciamento e repasse de recursos pelo Banco Central. Parágrafo 7º. No caso de repasse a agentes financeiros oficiais ou cooperativas de crédito, o ônus recairá sobre a fonte de recursos originária. Artigo 48. O Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Constituição, elaborará Código de Defesa do Consumidor. Artigo 49. A lei disporá sobre o Instituto da Anfitese em imóveis urbanos, sendo facultada aos foreiros, no caso de sua extinção, a remissão dos aforamentos mediante aquisição do domínio direto, na conformidade do que dispuserem os respectivos contratos. Parágrafo 1º. Quando não existir cláusula contratual, serão adotados os critérios e bases hoje vigentes na legislação especial dos imóveis da União. Parágrafo 2º. Os direitos dos atuais ocupantes inscritos ficam assegurados pela aplicação de outra modalidade de contrato. Parágrafo 3º. A anfitese continuará sendo aplicada aos terrenos de marinha e seus acrescidos, situados na faixa de segurança, a partir da orla marítima. Parágrafo 4º. Remido o foro, o antigo titular do domínio direto deverá, no prazo de 90 dias, sob pena de responsabilidade, confiar à guarda do registro de imóveis competente toda a documentação a ele relativa. Artigo 50. Lei agrícola a ser promulgada no prazo de 1 ano disporá, nos termos da Constituição, sobre os objetivos e instrumentos de política agrícola, prioridades, planejamento de safras, comercialização, abastecimento interno, mercado externo e instituição de crédito fundiário. Artigo 51. Serão revistos pelo Congresso Nacional, através de comissão mista, nos 3 anos a contar da data da promulgação da Constituição, todas as doações, vendas e concessões de terras públicas com área superior a 3.000 hectares, realizadas no período de 1º de janeiro de 1962 a 31 de dezembro de 1987. Parágrafo 1º. No tocante às vendas, a revisão será feita com base exclusivamente no critério de legalidade da operação. Parágrafo 2º. No caso de concessões e doações, a revisão obedecerá aos critérios de legalidade e de conveniência do interesse público. Parágrafo 3º. Nas hipóteses previstas nos parágrafos anteriores, comprovada a ilegalidade ou havendo interesse público, as terras reverterão ao patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios.